Então, a gente vai fazer algumas questõezinhas aqui de dilatação dos sólidos. Questõezinhas teóricas, tá? Por enquanto. Já podem adiantar a presença lá no chat, tá? Questão 1 fala o seguinte: edificações com grandes extensões horizontais, como pontes, linhas ferroviárias e grandes prédios, são construídas em módulos, separados por pequenos intervalos denominados juntas de dilatação. Essas juntas são espaços reservados para o aumento de comprimento dos módulos, devido ao aumento de temperatura que eles ficam submetidos. Os comprimentos desses intervalos, então aqui ele está se referindo às juntas, né? As juntas de dilatação. Esses aumentos eles têm que ser calculados em cima de quê? Eles têm que ser calculados independente do coeficiente de dilatação? Não, né? Não, depende do coeficiente de dilatação, né? Se o coeficiente de dilatação indica se ele varia mais ou menos, depende. Independe do comprimento dos módulos. Eu não preciso saber o comprimento inicial dos módulos para saber o quanto ele vai variar de comprimento? Preciso saber. Preciso. É inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação? Não. Não, é diretamente. Olha só, o comprimento, a dilatação, ela é calculada em cima do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. Então, o coeficiente, a dilatação, ela é, como eu falei, diretamente proporcional a essas três grandezas aqui. Se cada uma dessas aqui aumenta, o comprimento final, ou seja, a variação sofrida, vai aumentar. Então, se aumenta a variação, eles têm que aumentar o comprimento dos intervalos, né? Das juntas. Então, a resposta, Professor, ela é diretamente proporcional ao comprimento dos módulos. se o, Ok? com- se o comprimento for maior e todas as informações aí, a variação, isso e tudo for mantido, só que o comprimento aumenta. No A caso, dilatação aumenta. aumenta? Aham. Assim. Porque quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação dele. É diretamente proporcional. Certo? Certo. Uma placa de alumínio tem um grande orifício circular no qual foi colocado um pino, também de alumínio, com grande folga, diferente daquela questão que eu falei para vocês do disco, né? Que eu tirei o disco e ele encaixava perfeitamente antes do aquecimento e depois voltou a encaixar perfeitamente depois do aquecimento. Nesse caso, eu tenho uma placa que tem um orifício circular, só que agora eu tenho um pino dentro desse orifício que ele não encaixa perfeitamente. Existe uma folga. Então, esse espaço aqui é o espaço da folga, né? Deixa eu preencher isso aqui, a placa. Então, isso daqui é a folga. Estão visualizando? Sim. Tá. Eu quero saber, o pino e a placa são aquecidos a 500 graus Celsius simultaneamente. Podemos afirmar que essa folga vai aumentar ou essa folga vai diminuir? Ela vai aumentar, Vai aumentar. Por que que ela vai aumentar? porque o tamanho é diferente e os materiais são iguais. A dilatação da placa, Ah, não, peraí. A folga, você quer dizer o espaço entre o pino que tá no meio e a placa. isso. Ah, então, eu acho que ela vai ficar igual, do mesmo tamanho. Vamos ver aqui. Eu sei que a dilatação sofrida por cada um depende da área inicial,
depende do coeficiente, depende da variação de temperatura. O coeficiente e a variação de temperatura é o mesmo para os dois, certo? Certo. O que muda nos dois é a área inicial. Então, como é circular, a área inicial de cada um é igual a π vezes o raio de cada um ao quadrado. Eles têm o mesmo raio? Não. 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 Então, se o raio ele chama de orifício. Eu não posso fazer nada redondo aqui. Orifício. O raio do orifício é maior que o raio do pino. Se o raio do orifício é maior que o raio do pino, a área do orifício também é maior que a área do pino. Concordam? Sim. Se a dilatação depende da área inicial, isso aqui é a área inicial, se a dilatação depende da área inicial, quem vai sofrer uma dilatação maior? A placa, o orifício, no caso. O orifício vai sofrer uma dilatação maior. Então, se ele sofre uma dilatação maior que o pino, o que vai acontecer com essa folga? Ela vai Vai aumentar. Oh, pera. Ela diminuir, vai. sei lá. Quem dilatou mais? Quem cresceu placa. mais? A placa, o orifício cresceu mais. Então, eu acho que é a letra D. Esse buraco aqui aumentou. O buraco aumentou mais e o pino aumentou menos. Porque ele tem uma área inicial menor. Eles não aumentaram. Se eles encaixassem perfeitamente, eles teriam o mesmo raio, eles aumentariam na mesma proporção. Como eles não têm o mesmo raio, quem tem o raio maior cresce mais. Então, o buraco cresceu mais que o pino. Então, a folga aumentou. A folga irá aumentar, pois o diâmetro do orifício aumenta mais do que o diâmetro do pino. Deu para entender ou não, gente? Sim. Eles só Alguém tem iriam alguma... crescer. Eles só iriam crescer ao mesmo tamanho se fosse do mesmo tamanho. O espaço não Exatamente. ia Se mudar. inicialmente eles fossem do mesmo tamanho. Professora, Oi, Ana. eu acabei confundindo. Mas assim, no caso, o orifício, ele aumentou, né, por conta da dilatação junto com a placa. E aí, no caso, essa folga, ela vai aumentar também, mas por conta de quê? Porque o pino cresceu, o pino também aumentou. Só que ele aumentou menos, porque ele teve uma área inicial menor. Ah, tá. Então a folga O entre buraco aumentou, o pino aumentou. Mas o buraco aumentou mais. Aí a folga, o espaço entre eles vai ser maior. Aumentou também. Ah, tá. Isso. Eles só aumentam pra fora, não pra dentro do buraco? Só para fora, porque é como se o buraco tivesse todo preenchido com o material da placa, como se o buraco fosse de alumínio. Foi por isso que eu confundi, eu achei que eles iriam aumentar pra dentro também. Não, só aumentam para fora. O buraco, se aumenta a temperatura, o buraco aumenta. Entendi, obrigada. Professora, como que a gente sabe quando a gente vai calcular, quando a gente vai usar dilatação superficial, volumétrica ou linear? Como que a gente vai saber diferenciar? Porque depende do que o problema estiver falando. Se estiver falando em comprimento, área ou volume. Ah, tá. Achei que fosse tipo, ele ia dar um material que ele estivesse falando, por exemplo, um pedaço de piso, ou então um tijolo de madeira, enfim. E aí a gente teria que saber quanto vai usar, se vai ser a dilatação volumétrica ou superficial, mas aí é a questão que vai dar. Não, pela questão você sabe se ele está falando de área, volume ou comprimento. A gente vai fazer algumas questões, ele vai... Nesse caso ali, o perímetro da placa, ele aumenta? No Que? caso, o perímetro da placa, ele aumenta? Aumenta, tudo aumenta. É porque eu achei que... Ah, não, A placa, eu a ia falar placa besteira. cresce. A placa cresce aqui também, né? Eu ia falar uma coisa incoerente, deixa. A placa cresce aqui, ó. Então, as dimensões da placa aumentam. Certo? Certo. 3.
esferas de cobre, uma oca e outra maciça, possuem raios iguais. Quando submetidas à mesma elevação de temperatura, a dilatação da esfera oca comparada com a da esfera maciça é. E aí? Duas esferas, uma de cobre e outra de... Não, todas de cobre, as duas de cobre. Uma oca e uma maciça. Como que elas dilatam? Uma vai dilatar mais que a outra? Acho que não, professora. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Se eu pego essa aliança e uma moeda, tá? Elas têm o mesmo raio e elas são feitas do mesmo material. Quando elas sofrem uma variação de temperatura iguais, obviamente, elas vão dilatar igualmente, como se o anel fosse todo preenchido com uma moeda. Então, independente da esfera ser oca e a outra maciça, elas vão dilatar na mesma proporção. Por quê? Porque elas têm o mesmo raio e elas são feitas do mesmo material. Então, elas dilatam igualmente. Foi, gente? Foi sim. Mas na esfera maciça não tem mais moléculas? Teoricamente. Mas é como quando você tem um espaço vazio, né? É o mesmo caso da chapa. Quando você tem um espaço vazio, né? A maciça, ela está crescendo toda. Então, essas moléculas de dentro, elas também estão se afastando na mesma proporção que as moléculas de fora. Sim, entendi. E a de cobre também. Independente de dentro ter ou não o cobre, as de fora também vão se afastar. Então, E na as de dentro oca, também se o que está afastam. aumentando. Na oca, o que está aumentando é o espaço vazio. É. Eu não vi a pergunta, não. Não sei se teve pergunta. Isso. Isso aí. Exatamente. Então, vamos lá. A última aí, então. Quem viaja de carro ou de ônibus pode ver ao longo das estradas torres de transmissão de energia, tais como os da figura. Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados, ou como se diz popularmente, fazendo barriga. A razão dessa disposição, a gente já falou sobre isso, né? Então, por que eu tenho que deixar os cabos arqueados? Para que quando diminua a temperatura, ele não tensione as torres, né, ou os postes, perfeito? Então não tem nada a ver com densidade dos cabos, não tem nada a ver com a condução da eletricidade. O metal usado na fabricação é impossível de ser esticado, é impossível de não ser esticado, também, né, tá errado. Os cabos em dias frios podem encolher sem derrubar as torres. Tá certo essa? Sim. Acho que é essa sim. Então, a gente deixa essa barriga aqui para que ele possa encolher sem tensionar as torres, sem derrubar as torres. Os ventos fortes não são capazes de fazer os carros. Não tem nada a ver com vento também. Então, a alternativa correta aí, como a gente falou na explicação, né? A letra D, né? Para que possibilite uma diminuição de temperatura e o fio possa diminuir de tamanho, mantendo ali as torres, né, fixas, sem puxar as torres para nenhum lado. Perfeito? Então, as outras questões... não, tem mais uma aqui de teoria. Eu faço algumas com vocês na próxima aula e deixo as outras para... Vou fazer só mais umas duas, tá? Deixo as outras para a aula que eu já gravei a videoaula para vocês, tá, gente? A videoaula dessas questões que estão faltando aqui já estão todas lá no Moodle, tudo liberado. Então, vou liberar para vocês agora a tarefa. Agora não, que agora eu tenho que sair, mais tarde. A tarefa, já podem fazer, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês.
e até a nossa próxima aula, quinta-feira. Eu botei para apresentar de novo, meu Deus. Até a nossa próxima aula, professora. quinta-feira. Até a